Olá, meus amigos. Como vocês estão? É muito bom estar com vocês nesse estudo, exilados de capela, e falando também de transição planetária. É um assunto que eu amo muito e que não é a primeira vez que eu estou fazendo, mas para quem já viu algum estudo meu anterior a esse, vai perceber a diferença, porque a gente vive aprendendo, a gente aprende sempre, a gente nunca sabe tudo. E é incrível quando você faz um mesmo estudo e você acaba aprendendo coisa nova. Isso é maravilhoso. A gente nunca sabe tudo. Mas antes de começar os nossos estudos, eu peço a cada um de vocês que acalme o seu coração. Pensa em Jesus nesse momento. Tenta relaxar o seu corpo, a sua alma. Se você estiver sentado, relaxa os braços, as pernas. E pense como se estivesse na sua casa espírita. Pensa naquilo que você veio buscar. Pensa em Jesus. E assim, mestre querido, queremos lhe agradecer. Lhe agradecer por estarmos aqui juntos. Sim, juntos, pois apesar da distância física, estamos unidos no coração. Como uma família, realmente. E como tantos e tantos amigos que também estarão vendo isso. Juntos, unidos, nessa harmonia e nessa sintonia de Cristo e da espiritualidade superior. E da superioridade, da espiritualidade amiga que sempre está ao nosso lado. É muito bom estarmos juntos nesse estudo. Continue conosco, Senhor, não só agora, mas sempre. Graças a Deus. E é muito bom estudar, é muito bom estar junto com vocês. Vamos começar pela questão 45 do Livro dos Espíritos. É bom ressaltar, meus amigos, que esse estudo eu usei o Livro dos Espíritos, a Gênese de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, né, que foi psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e também o livro Exilados da Capela de Edgar Armand. E ainda também utilizei a Bíblia Sagrada. E tem mais um livro que eu também utilizei, mas esse eu só vou contar no final. No item 45, fala o seguinte: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começar a existência nova em novo globo. Percebemos claramente que esses espíritos já vêm de outras encarnações em outros globos, né? Isso a gente vai falando mais no decorrer. A próxima, no 55, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo, o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Não é verdade? Esse imenso céu, essa imensidão, vastidão do espaço celeste, bilhões de estrelas. E a gente pensar que tudo isso, e é só a gente que existe, seria uma pretensão da qual Kardec, na sua codificação, nos mostra que não devemos ter. É muito importante, meus irmãos, também que nós entendamos o seguinte: muito do que a gente lê é ciência, pois o Espiritismo, ele tem a base, uma das bases dele é a ciência. Nós estudamos muito.
mas precisamos também acreditar, crer. Quem aqui nunca sentiu a presença do seu protetor amigo ao seu lado? Nunca sentiu a presença do espírito amigo? Nunca sentiu um odor de flores, um odor querido e conhecido que nos demonstra a presença daquele espírito amigo? Porque acreditamos. E acreditando, a gente abre nossa consciência e podemos ver muito mais. A nossa doutrina nos ensina e por isso precisamos estar sempre estudando. Por isso eu trouxe um trechinho da Bíblia que fala o seguinte: 8 dias depois que estavam os discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles, estando trancando as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe tua mão no meu lado. Não sejais incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste. E disse uma frase fantástica: felizes aqueles que creem sem ter visto. Isso está em João, capítulo 20, versículo 20 a 26. Então, precisamos acreditar, pois é uma orientação do nosso Mestre Jesus. Na questão 176 do Livro dos Espíritos, fala o seguinte, nos leva a aprender o seguinte: depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste? Sim, do mesmo modo que vós em outros, todos os mundos são solidários. O que não se faz em um, faz-se em outro. Então, já fazendo uma linha, né, entre aquela pergunta e essa. E dentro dos estudos do livro de Edgar Mondo, Exilados de Capela, nós sabemos das raças mães. Nós vamos aqui nos ater às 4 primeiras raças mães. Na verdade, as 4 raças mães, né? Então, nós vamos começar falando da primeira, da segunda, vamos falar um pouco mais da terceira e finalizando na 4ª raça mãe. A primeira raça, formada por espíritos que viveram no astral terreno, que não possuíam corpos materiais e, por isso, não encarnaram na Terra. Característica fundamental, a astralidade. Sempre precisamos entender, e Edgar Mondo fala muito claro nesse livro, nos ensina, e como também no Caminho da Luz, que a Terra possui suas colônias espirituais. Então, como se a Terra estivesse aqui, em volta dela o mundo espiritual e assim sucessivamente, de acordo com a superioridade dos espíritos, de acordo com o desenvolvimento e a evolução de cada espírito. Então, nós, nesse início, era habitado, então, a Terra apenas na astralidade. Depois, a raça formada por espíritos já encarnados, que desenvolveram forma, corpo e vida própria, quando pouco consistentes. E essa característica era a semi-astralidade. Só essas 2 primeiras davam um bom estudo, mas nós não vamos ater a isso, porque nosso foco será a 4ª raça. E, aliás, a 5ª raça mãe, a última. A transição planetária. E, então, meus amigos, como eu vou dizer para vocês o seguinte, nós sabemos, né, nós que estamos na doutrina espírita, que estamos no mundo de provas e expiação. Então, o mundo ele é dividido, ele também evolui, né? E essa evolução não pode parar. Nós não podemos ser responsáveis pelo atraso da evolução do nosso planeta. Como nenhum ser e nenhuma parte do universo pode ser responsável por parar a evolução do seu planeta. Por isso, os espíritos superiores, os espíritos crísticos, eles fazem essas, como diz Emmanuel, essas reuniões de cúpula, de amor, de pura misericórdia. E numa dessas
Jesus, governador do nosso planeta, aceitou receber esses milhões e milhões de espíritos que precisavam ainda evoluir. Quando falamos em milhões e milhões de espíritos, não são apenas aquela escória que veio também, mas muitos espíritos que não estavam com a sua moralidade tão elevada. E muitos estavam prestes a atingir essa moralidade elevada. Mas o momento não pode esperar da evolução planetária. Então esses vieram para a nossa Terra. Muitos voltaram, e justamente por essa diferença entre eles, muitos voltaram logo, muitos voltaram depois, e a gente vai ver que muitos ainda se encontram entre nós. E a nossa transição já está acontecendo. Nós estamos entrando nessa transição planetária. A próxima encarnação, onde você vai querer estar? Aqui na nossa Terra, no mundo um pouco melhor, veja bem, um pouco melhor, que o mundo de regeneração ainda não é um mundo perfeito. Ele é um mundo onde o mal existe menos, mas ele ainda existe. Então, é chegada a hora da gente mudar de atitude. É chegada a hora da gente, é o que eu chamo de manual de instruções. A gente às vezes compra um produto, né? Chega em casa, instala, liga e nem olha para o manual. E às vezes a gente acaba estragando aquele produto ou não aproveita ele da forma devida, porque às vezes ele nos dá tantas oportunidades, tantas facilidades, tantas opções, e a gente não usa porque a gente não lê o manual de instrução. Com a nossa vida não é diferente. Nós temos o Evangelho, a boa nova de Cristo, e a gente não segue. Está tudo escrito ali. Tudo o que a gente precisa fazer, tudo o que a gente precisa para ter uma vida plena e uma entrada mais plena ainda na vida que realmente importa, que é a vida espiritual. O que nós estamos fazendo para melhorar? Independente de que na nossa doutrina a gente sabe que a gente sempre vai, tudo que a gente fez terá uma consequência, uma causa, toda a causa que nós tivemos terá um efeito, nunca é tarde para começarmos. Pega o Evangelho, leia, veja outros estudos, ajude a si mesmo, com amor, porque a misericórdia de Jesus é infinita. E vamos lá. Como nós temos apenas 45 minutos para fazer o nosso estudo, eu vou deixar um dever de casa para vocês. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mundos inferiores, mundo de provas e expiações, mundos regeneradores e mundos superiores. Tentem ler. Vocês vão entender muita coisa. E é maravilhosa essa obra. Jesus, então, o nosso governador, aceitando esses seres, vieram ele desse orbe que, falando da astronomia, é próximo, apesar de ser 42 anos-luz de distância. E aqui no livro Caminho da Luz nos fala Emmanuel. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros, que não são mais vizinhos. Que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando glórias divinas do ilimitado. E assim, me desculpe, meus amigos, cantando glória divina do ilimitado. E assim ele já nos demonstra sobre essa constelação. Você sabia que você pode ver essa constelação a olho nu? Isso não é importante. Eu só trouxe para o nosso estudo para ilustrar. Porque o importante é o ensinamento, que essa misericórdia, que o quanto foi importante para nós a vinda dos capelinos foi, né? E é. Então, mas eu gosto de ilustrar porque às vezes é interessante, né? Então, nós temos aqui no nosso céu a constelação de Órion, e logo abaixo, assim, ó, porque a constelação de Órion parece um homem assim, com flecha ou com tacape, depende do período, né? Porque hoje em dia, esse com tacape batendo no bichinho não dá para ser, né? Nossos bichinhos têm que ser muito bem cuidados. Então, hoje ele é
mostrado como uma flecha. De qualquer forma, esse cinto que vocês veem aí no canto superior, na parte superior da tela, essas 3 estrelinhas, muitos de vocês conhecem como as 3 Marias. Então é uma boa referência. As 3 Marias é o cinturão desse guerreiro Orion. Então dali vocês têm como, abaixo delas, entender onde fica a constelação, onde fica a Capela. Lembrando novamente que Capela não é um planeta, é um sistema de sóis. É um sistema solar como o nosso, porém com mais sóis. Aqui eu coloquei Orion, então você pode ver que embaixo são as pernas, em cima o bracinho dele. É a partir do bracinho dele que nós vamos ver melhor. Tá ok? E vamos continuar no livro Caminho da Luz. Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, veja bem que é um dos planetas, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX. Neste crepúsculo de civilização, alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam. Está muito parecido com um planeta que a gente conhece, né? No caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedades e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Então, a coisa tinha que continuar e eles tiveram que vir para cá. Na Gênese de Kardec, no item 49, eu inverti a ordem propositalmente, mas no capítulo 11 está assim: será crível perguntarmos agora que esses homens mandados para a Nova Caledônia vão transformar-se de súbito em modelo de virtude? Que vão abjurar repentinamente dos seus erros do passado? Para supor tal coisa, fora necessário desconhecer a humanidade. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantados para a terra do exílio, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e dos seus maus instintos, ainda que por muito tempo conservaram as tendências que traziam. O resto da velha levedura. Ora, não é esse o pecado original? Quantos de vocês já ouviram falar do pecado original? De onde vem esse pecado original? Agora vocês estão sabendo. E olha, Kardec nos orienta aqui na sua codificação que não foi assim, chegou aqui, melhorou e voltou. Como eu disse, cada um estava num nível de evolução, cada indivíduo. O planeta tinha que continuar, então eles vieram para cá. Como nós. Muitos de nós são pessoas que fazem caridade, que trabalham, que tentam, mas precisa melhorar a moral, precisa melhorar seus pensamentos. Então, são aqueles que estão a um fio de estar prontos. Falta pouco para muitos de nós. Falta pouco, mas também a gente precisa fazer algo. Porque e acho que todos vocês, nós queremos entrar no mundo de regeneração. Agora, será que nós? Será que eu? Eu não sei. Eu não sei realmente. Porque a gente tem que se esforçar. Eu tenho que me esforçar mais, vocês têm que se esforçar mais. Acho que cada um de nós sabe as nossas limitações. E isso é muito lindo. Faz de nós a humanidade que Deus tanto nos orienta. No item 43, que serão tais seres entre essas outras populações, para eles novas, ainda que na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos, ali vindos em expiação. Não é precisamente para eles um paraíso perdido, a terra de onde foram expulsos? Paraíso perdido. Essa terra não lhe era um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato onde vão ficar relegados por milhares de séculos. Milhares de séculos. Até que hajam merecido libertar-se dele, a vaga lembrança intuitiva que guardam da terra de onde vieram é como uma longínqua miragem a lhes recordar o que perderam por culpa própria. Por isso, podemos dizer que ainda existem capelinos entre nós. Milhares de séculos, meus amigos. Milhares de séculos, é muito tempo. A gente poderia discutir até só esse aqui num estudo. E não é precisamente para eles um paraíso perdido da terra de onde foram expulsos?
Então, na pergunta 56 do Livro dos Espíritos, é a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Então, por isso, às vezes a gente fala assim, mas aquele planeta é inabitável. Inabitável para nós, que nós precisamos de oxigênio, né, aquela coisa toda. Mas como é a constituição de cada mundo? Então, Kardec, mais uma vez, nos orienta aqui, né? Que não, de modo algum se assemelha. Ou seja, não existe planeta nenhum igual ao nosso. Cada um tem sua diferença. E cada um tem sua constituição molecular, física, mas sempre com as leis de Deus universais, da evolução e do amor. Então, eles eram povos diferentes geneticamente. Então, quando eles chegaram, eles não puderam imediatamente encarnar. Houve uma necessidade de mudança, tanto neles quanto em muitos de nós. É importante dizer, meus irmãos, que nós não somos a nossa origem não é capelina, né? Já existia a Terra, já existia um povo aqui. O que nós estamos aqui falando sobre a importância da vinda desse povo para nosso orbe. Então eles vieram, se integraram e fizeram toda a diferença. Fizeram toda a diferença. Porque eles vieram do mundo mais desenvolvido que o nosso. Então foi essencial para o crescimento do nosso planeta a vinda dos capelinos. E por isso, às vezes, nós vemos algumas histórias de superioridade. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Aí veio a terceira raça, a raça lemuriana. Estabilização do corpo, forma de vida acentuada e acentuada eliminação dos restos da astralidade inferior. Com essa raça, começaram a descer os capelinos. Só que o povo lemuriano, eles eram muito terra-terra, digamos assim. Eles não se desenvolveram o suficiente. E o mal, ao invés de diminuir, estava crescendo. Havendo, então, a necessidade do primeiro grande expurgo reparador. Mas mesmo com esse expurgo reparador, que os expurgos eles não acabam com todos, né? Eles diminuem e consideravelmente. É um expurgo, né? Não é uma finalização, não é uma destruição. É importante sempre falar sobre isso. Então, nesse primeiro expurgo reparador, o continente lemuriano acabou. E mesmo assim, muitos desses lemurianos foram para outras partes do nosso planeta, né? Como tá aqui as setinhas, mas só isso daria um estudo. Se um seminário sobre capela, a gente consegue falar sobre isso tudo. Mas isso aqui já é o suficiente, já é o que interessa para nós sabermos. Então, a quarta raça, Atlante, predomínio da materialidade inferior e poderio material. Esses se desenvolveram grandemente, fizeram cidades suntuosas, mas o mal ali permaneceu. E quando a gente fala, eu estou falando de um slide para outro slide, mas nós estamos falando de milhares de anos para milhares de anos, tá, meus amigos? Porque na história, 1000 anos é um estalo, é uma rapidez incrível quando a gente fala de história. Mas nós sabemos que não é bem assim para nós na vida, na vivência. Mas por isso elas são divididas em períodos que nos servem para nos ajudar essa linha do tempo. Então essa raça Atlante também, por causa desse predomínio do mal, teve o segundo grande expurgo reparador. E aí o continente Atlante também foi extinto. E aí, seguindo, temos a pergunta 50 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: a espécie humana começou por um único homem? Orienta. Não. Aquele a quem chamar de Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Então, meus irmãos, a gente pode afirmar, conforme nos ensina nosso codificador da doutrina, e vamos ver já numa leitura bíblica, que realmente Adão e Eva não eram os primeiros habitantes do nosso planeta. Jamais poderíamos pensar que uma mulher fosse feita apenas de uma costela de um homem. A mulher é tão importante quanto o homem. Somos todos iguais perante Cristo. Não existe diferença no amor do Pai.
Deus nos fez iguais. Somos todos um. Somos todos irmãos. Bilhões de irmãos. Temos a mesma origem. Aqui na Terra, às vezes a gente fala consanguíneo, mas espiritualmente falando, somos todos irmãos. Não podemos ser diferentes por conta de ser mulher ou ser homem, por conta de raça, de cor, de nada. Somos todos iguais e todos devemos ser respeitados. É isso que Jesus nos ensina. E é isso que Kardec nos traz ainda no século XIX. Agora, o paraíso é aquela lembrança que eles têm de um lugar que não existia à noite. Gente, eu sei que muitos gostam da noite, né? Pensam em dormir, pensam, né? Aquele momento fresquinho, mas imagina para milhões que nunca viram essa escuridão. E nós não estamos falando da noite agora, em 2020. Nós estamos falando da noite há milhares de anos atrás. Tudo bem que era bem iluminada quando estava sem nuvem nenhuma, mas imagina tudo com nuvem, tudo aquela escuridão toda. Gente, não era fácil para eles, tá? Onde seria o paraíso? Eu nem preciso falar, não é verdade? Só que o importante é falar que essa história é interessante. Vamos ver a moral da história. Se eles tivessem escutado a Deus, tivessem seguido o manual de instrução que Deus passou para eles, onde eles estariam hoje? No paraíso. Não existia a necessidade deles serem degradados para nosso planeta. Esse exílio foi responsabilidade deles mesmos, como é de nós, como é do nosso livre-arbítrio, esse presente maravilhoso que Jesus nos dá, que Deus nos outorgou. Nós podemos decidir a nossa vida. As consequências também são resultados do que nós fazemos. Mas a decisão é nossa. E por eles terem decidido diferente, eles perderam o paraíso. Na Bíblia, a gente vai ler o seguinte. Na Gênesis, capítulo 4, versículos 16 e 17. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. E conheceu Caim sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. A gente fala de Enoque, a gente vai mais uns 2 ou 3 estudos, né? Então, assim, Caim, depois que matou Abel, fugiu, desposou uma mulher, enfim. Eles não eram os únicos no mundo. A própria Bíblia, a própria Gênesis nos ensina isso. Mas a moral da história é importante. E quando a gente fala do sentimento superior que eles têm, até como falou lá naquela questão da Gênese de Kardec, que eu já li anteriormente, os mitos da mitologia grega, romana, também tem muito de capela. O Olimpo, um lugar lindo, um lugar onde não falta nada. Paraíso também, não é? E quando eles se relacionavam, descia Zeus para se relacionar com uma mortal. Assim, mostrando para a gente a interrelacionamento de raciais, né? E aí Zeus desce, desposa uma mortal, e nasce Hércules, um semideus. Enfim, e tantas outras lendas da mitologia. Aí eu fiz figura aqui, né? Você vê que eles eram altivos, né? Eles eram muitos se achavam superiores. Essas lendas aqui são principalmente de uma das 4 raças que a gente vai falar já já. E vocês vão entender muito tudo que isso aconteceu até no século XX, a partir dessa raça que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, mais para frente. Aí então houve a necessidade novamente de mais um expurgo. E o terceiro expurgo que nós tanto conhecemos do grande dilúvio, que mais uma vez eu falo, expurgo. Não foi o mundo inteiro que acabou com aquele dilúvio. Uma só família, que Noé foi com seus filhos e suas noras, né? Eles não foi entre irmãos, foi com suas noras, isso você vê na Gênesis também, da Bíblia, e eles então foram para a arca e aquela coisa toda que nós sabemos, mas não foi o fim do mundo. Aquilo aconteceu, esse dilúvio, foi no continente asiático, ali no leste europeu. E, enfim, não foi o fim do mundo. Foi um expurgo.
Sempre é interessante falar isso. Por isso que teve outros expurgos futuros, que a gente vai falar já já. E então, a quarta raça-mãe. E que essa quarta raça-mãe se dividiu em 4, tá? Principais. Temos outras, mas a gente temos que nos ater, temos que dar um limitador nos assuntos para que a gente consiga falar tudo num só estudo, né? Então, a quarta raça-mãe se dividiu entre israelitas, Índia, aqui embaixo os árias, e os arianos, né? E os egípcios. E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles agora. Os hindus são, dentre os capelinos, uns dos muito desenvolvidos espiritualmente. Eram espíritos, eram pessoas, né? Mas vamos falar dos espíritos que eles eram e que encarnaram, que tinham muitos deuses, né? Eles trouxeram muito isso de Capela. E faziam templos, trabalhavam muito. Só que, infelizmente, uma coisa eles trouxeram para nosso planeta, e eles não deveriam ter feito isso, que é o sistema de castas. Não podemos achar que uma pessoa é inferior a outra por qualquer que seja o motivo. Essa forma de dominação, porque em todo lugar tem os seus líderes, né? Então aqueles líderes são a casta superior, os outros eles querem dominar e fazem uma sociedade de castas que persiste até hoje. Nós já começamos a ver alguns lutando, Dalits, manifestações já são aceitas, já não são, né? O mundo está mudando. O mundo está indo para o mundo de regeneração, percebam? Porque nem muito tempo atrás, uns 100 anos atrás, se uma caixa inferior fosse para a rua reclamar alguma coisa, meu amigo, mas o mundo evolui. Graças a Deus, o mundo evolui. Graças a Deus, hoje nós temos uma aceitação muito maior entre as pessoas. O respeito mútuo, que muitas vezes é necessário se fazer por lei, mas cada dia que passa respeitamos mais o nosso semelhante, independente das suas diferenças. Isso é amor, é um amor fraternal que Cristo sempre nos ensinou. E os hindus tiveram vamos falar sem ter mancha, né? De fazer essas sociedades de castas. Nós tivemos o povo egípcio. Esse era aqueles espíritos que estavam quase prontos para o mundo de regeneração. Nós, às vezes, pensamos nos egípcios apenas na época de Moisés, né? Mas quando Moisés libertou os hebreus do jugo egípcio, o Egito já tinha milhares de anos. Já tinha um império alto, império baixo, enfim. Não vamos falar de história, o foco aqui não é esse. Mas eram seres extremamente espiritualizados. Eles embalsamavam seus corpos, né? O corpo não é nada, mas eles ainda não tinham a codificação para saber disso, né? Mas eles sabiam da vida no outro mundo, que é o mundo da espiritualidade. E por isso, digamos, não vamos dizer ignorância, mas um momento evolutivo ainda inferior, por saber desse mundo, eles queriam guardar a carne. Coisa que sabemos hoje, graças à nossa doutrina, que não é necessário. Eles davam passe. E houve até um momento da trajetória egípcia que eles foram monoteístas, né? Já um traço de uma evolução. Que foi o deus Amon, o deus Sol, mas isso também é história, para a gente contar numa outra oportunidade. E acabou voltando o politeísmo, enfim. Mas eram os primeiros a voltarem para a pátria mãe de Capela, reencarnar já no mundo de regeneração. Dos capelinos que vieram ao nosso planeta foram os egípcios. Os árias. O povo ariano ele se estabeleceu principalmente aqui na Ásia Menor e na Europa, chegando até o início da Índia. Então, ali na Germânia, o povo latino, quando a gente fala povo latino, não é América do Sul, não, porque nossa origem latina é por causa da língua latim, que é originária da Itália. A Roma mesmo era uma tribo chamada latinos, lá no iniciozinho, assim, quando ele não tinha importância, e muitos antes de fazer o grande império. E os germanos, que lá no século XX,
queria falar dessa superioridade da raça ariana. Porque eles tinham essa característica, esses capelinos, eles se achavam melhores. Eles eram extremamente científicos. Eles usavam a cientificidade para viver. A religião não era o mais importante. Graças a isso, nós tivemos uma grande gama de desenvolvimento. Mas isso não era importante para eles. Tivemos os hebreus aqui, representados pela família de Abraão, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais um pouquinho sobre eles. Porque assim, eu não vou ter como me estender muito em cada uma dessas raças-mães por causa do tempo que nós temos. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre os hebreus, vocês vão achar interessante. Quem já viu esse estudo, essa parte eu já tinha colocado nos outros e eu achei que interessante manter. E os hebreus, eles eram segregacionistas, sim. Eles eram um povo monoteísta, tementes a Deus. Eles eram muito trabalhadores, muito unidos entre si. Mas se não é hebreu, né? A gente vê isso no judaísmo, né? Na época de Cristo. Eles não gostavam do diferente. Né? Eles tinham respeito entre eles, mas não gostavam do diferente. A gente tem que dizer isso. E, enfim. Aí depois, muito depois, a gente vai voltar lá nos hebreus já, houve um quarto expurgo, a peste, a grande peste, que foi em 1347 e 1351. Nós não tínhamos notificações naquela época, né? Mas provavelmente até 200 milhões de pessoas desencarnaram nesse período, por causa dessa grande peste. Aqui a gente vê médicos, essa era a máscara, né, da época. E nós podemos dizer que naquela época o mundo não tinha 8, quase 9 bilhões como nós temos hoje. Então, 200 milhões proporcional foi 1/3 da população mundial naquela época, foi dizimada. Como se mais de 2 bilhões hoje fossem, né? Então foi um grande expurgo, realmente. Depois, muito depois, em 1900, veja que existe um salto entre os expurgos. Milhares de anos entre a Lemúria e a Atlântida, milhares de anos entre a Atlântida e a Grande Peste, mas não chegou a 1000 anos entre o próximo. E o próximo vai ser bem rápido. Interessante. A Primeira Grande Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e a gripe espanhola em 1918, por isso eu coloquei elas juntas, porque ao final da guerra, talvez até por causa da guerra, esse vírus se espalhou. Era uma guerra de trincheiras, era uma guerra bem complicada. E a Primeira Grande Guerra matou quase 55 milhões de pessoas, desencarnou essas pessoas, né? E a gripe espanhola mais 50 milhões. E, segundo estudos, pode ter chegado a 100 milhões de desencarnes pela gripe espanhola, o que dá 155 milhões de desencarnes. E por causa da subnotificação, né? Então, naquela época, nós não tínhamos o que sabemos hoje. Graças a Deus, o mundo evolui. O mundo evolui. E como que a gente aprendeu, né? Como que a gente viveu, a gente evolui. E o mundo está evoluindo. E a prova disso é que, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo agora, ela vai ser menor do que naquela época. Logo depois, bem logo depois, da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, nós tivemos 85 milhões de desencarnes. Aqui eu botei uma foto do eixo, né, que é o Japão, a Itália e a Alemanha. E não foram poucas pessoas, né, meus amigos? Então a gente pode considerar, sim, como um grande expurgo. Então vamos retornar aos hebreus. Nós vamos aqui mostrar o quanto, às vezes, duas raças tão diferentes têm a mesma origem, como nós somos realmente irmãos, se nós formos examinar a nossa genealogia. Então vamos começar no final do terceiro grande expurgo, com Noé. Né? Noé, ele teve 3 filhos. Ele tinha 3 filhos. E nós vamos falar agora especificamente de um deles, que é o Sem. Esse homem
vai ser muito importante para toda a raça humana. Vocês vão entender. Sem, por sua vez, teve um filho chamado Terá, ou vocês também vão encontrar às vezes como Taré, né? Lembra também da capital Teherã? Então, vocês vão encontrar Terá ou Taré. É a mesma pessoa. Terá, então, teve um dos filhos de Terá foi Abraão, um homem poderoso, um homem importante, principalmente para os judeus no futuro. Abraão era casado com Sara, sua esposa, com a qual eles não conseguiam ter filhos. Então, Sara tinha uma serva de nome Agar. Com o consentimento prévio de Sara, porque nós estamos falando de uma outra época, né? Abraão, junto com Sara, conceberam Ismael. Porque existe uma necessidade muito grande naquela época de ter um primogênito. Muito grande. E Abraão tinha 86 anos, se não me engano, 80 e alguma coisa, 80 e poucos anos. Sendo que, quando ele chegou aos 100 anos, Sara já com 90, eles tiveram Isaac. E Abraão, então, teve um pequeno, vamos dizer assim, problema, né? Porque, na verdade, o primogênito dele era Ismael, mas ele tinha Isaac com a esposa, verdadeira esposa, aquela coisa toda. Mas Abraão vai banir Agar e Ismael para outro local, que a gente vai falar já já, mas ele não simplesmente expulsou eles. Ele era um homem daquele tempo, mas ele deu todas as estrutura, camelos, valores, terras, servos, mas a gente vai ver já já para onde Ismael e sua mãe foram banidos, né? Digamos assim, que muitos falam banidos, mas eu prefiro, temos que estar sempre com um olhar misericordioso. Então, por causa daquela época, por causa dos costumes, ele pegou, olha, vocês vão ter que sair, né? Mas eu não vou desamparar vocês. E ele realmente isso ele não fez, ele não desamparou. E Isaac, então, teve um filho que chamava Jacó. Jacó depois passou a se chamar Israel. Aí Jacó teve muitos filhos, né? Jacó teve 12 filhos. 12 filhos. Esses 12 filhos, por sua vez, eles fundaram posteriormente as 12 tribos de Israel. Dentre essas 12 tribos, uma se destacou, uma conseguiu prosperar muito, ficou muito, até famosa, né? E por isso a gente acaba tendo ela como referência. Essa tribo era a tribo de Judá. Devido a isso, todo esse povo passou a ser chamado de judeus. Essa tribo de Judá é como hoje São Paulo, aqui em Nova York, lá nos Estados Unidos, fica sendo a marca daquele povo, né? Então, passou a se chamar Judá. Voltando lá para o Ismael, eles foram para a Península Arábica, que se a gente for pegar lá as terras, né? Do outro lado, bem longe, mas do outro lado, fica a Península Arábica. Então, Ismael, com seus descendentes, os descendentes de Ismael são os árabes. E nós podemos falar hoje, né, que o problema, o conflito que nós temos, ainda nesse momento, ainda hoje, entre árabes e judeus, a gente pode dizer que é um conflito, é um problema familiar, lá de muito, muito, muito atrás. Mas também do lado aqui, né, dos judeus, nós tivemos uma coisa maravilhosa que mudou todo o nosso planeta. Nós tivemos a vinda do nosso Jesus, que tanto nos ensinou, que tanto nos ensina. Uma outra coisa importante que eu não queria deixar de falar é que ou seja, todo esse povo árabe ou judeu são tidos como povos semitas.
E a gente, quando ouve falar, então, na palavra, no termo, né, digamos assim, no termo antissemitismo, um termo muito usado na Segunda Guerra pelos nazistas, a gente vê pessoas que não gostam desse povo. Claro que a gente fala muito do sofrimento dos judeus, e é verdade, eles sofreram muito, mas os árabes também não eram um povo que os nazistas gostavam, não. Então, quando você ouve falar, ele é um antissemita, ele não gosta dos árabes, ele não gosta dos judeus. Né? Mas veja como nós somos irmãos, árabes e judeus em conflito até hoje, mas de uma mesma raiz, tiveram um mesmo parente, todos vêm de Sem. Precisamos mudar. Aqui eu coloquei um pouco desse quadro, mas o que demonstra que somos irmãos. Para que o conflito? Vamos nos entender? Vamos deixar o mundo de regeneração chegar e estarmos nele. E agora, finalizando o nosso estudo, eu vou falar um poema aqui muito lindo. Raça Adâmica. Eu acho realmente muito lindo mesmo. Raça Adâmica. A civilização traz o gravame. De origem remotíssima dos árias, estirpe das escórias planetárias, segregadas no mundo amargo e infame. Árvore genealógica de párias, faz-se mister que o cárcere a conclame, para a reparação e para o exame dos seus crimes nas quedas milenárias. Foi essa raça podre de miséria que fez nascer, na carne deletéria, a esperança dos céus inesquecidos. Glorificando o instinto e a inteligência, fez da terra o brilhante grau da ciência, mas um mundo de deuses decaídos. Esse poema, meus irmãos, foi um poema escrito num livro, está publicado num livro, lançado em 9 de julho de 1932. Nós estamos falando do primeiro dos 470 e tantos livros, né, de Chico Xavier. Nós estamos falando do livro Parnaso do Além-Túmulo, de Além-Túmulo. Esse livro, esse poema, ele, ainda na primeira obra de Chico, e pelo espírito de Augusto dos Anjos. Então nós vemos a importância desse assunto para a nossa doutrina. A raça adâmica, independente de onde eles vieram, o que a gente precisa entender é falar da importância de Cristo, dos ensinamentos, de quanto ele, com a sua misericórdia, nos ajudou, trazendo esse povo, aceitando esse povo no nosso planeta, nos ajudando com o desenvolvimento que isso trouxe e também ajudando essas pessoas a evoluírem. Que nós façamos a nossa parte, que nós ajudemos o nosso planeta a evoluir, para que nós não tenhamos a necessidade de reencarnar em outro. Mas que, caso isso aconteça, nós não seremos desamparados, pois sempre teremos a oportunidade de fazer o bem, de seguir os caminhos de Cristo. Por isso, meus irmãos, muito obrigado por estarem comigo aqui. Muito obrigado por fazerem parte desse estudo, porque cada um de nós fez parte. Agradeço imensamente a essa espiritualidade, a oportunidade de estar aqui com vocês. Por isso, eu agradeço ao Senhor Jesus. Peço que cada um de nós agora, nesse momento de prece, se possível, fechar os seus olhos e pensar nesse Cristo maravilhoso e o quanto Ele nos ama e o quanto nós o amamos. Um amor que nós precisamos levar para todos. Nós amamos a nossa família, os nossos filhos, os nossos entes queridos.
mas precisamos amar ao próximo. Precisamos amar aqueles em que não conhecemos. Que Cristo esteja nos nossos caminhos, nos carregando no colo, junto com sua mãe Maria, a mãe de todos nós, que está sempre a nos guiar, não importa o nosso fardo. Fardo esse que está conosco, porque assim é necessário. Fiquemos com essa espiritualidade de amor, com Jesus, nosso Pai, e com Maria Santíssima. Que Maria esteja com cada um de vocês, assim como Cristo. Fique conosco, Senhor, não só hoje, não só agora, mas sempre. Graças a Deus. E agradeço imensamente cada um de vocês. Muito obrigado. Gratidão.